Que a paz do Mestre Jesus, que paira sobre esse ambiente, possa permanecer conosco em nossos corações. Rogamos aos queridos amigos da espiritualidade que possam nos envolver em vibrações de paz. Que possamos todos nós que hoje vimos a essa casa aqui colher as benesses, os benefícios que com certeza a espiritualidade superior estará proporcionando a todos nós. Que possamos todos ter um ótimo domingo e possamos fazer reflexões a respeito do Evangelho de Jesus, a maior mensagem que o mundo conheceu até hoje. E os postulados sempre consoladores, libertadores, esclarecedores, confortadores que a doutrina espírita nos proporciona. O nosso muito obrigado ao convite feito para esta casa. Muito obrigado ao seu Rudolf, presidente, Marcelo Seneda, a Cineia e todos os amigos que nós efetivamente consideramos todos amigos do coração que nós temos aqui no Centro Espírita Memei, aqui na cidade de Londrina. Muito obrigado a todos, também antecipadamente, pela presença. O tema das nossas reflexões para esse domingo é intitulado Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E nós vamos encontrar essa passagem inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o meu reino não é deste mundo. Naquela conversa, naquele colóquio que Jesus mantinha então com o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, Jesus fala para o governador: eu não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. É uma passagem muito interessante, muito significativa. Então nós vamos refletir hoje o que é a verdade. Qual foi a verdade que nos foi trazida pelo Mestre Jesus, ou as verdades que Ele nos trouxe, e o que devemos fazer para escutar essa mensagem, essas verdades. Antes de nós começarmos, nós gostaríamos de relembrar uma passagem do Evangelho que nós consideramos muito importante, porque desde a primeira vez que tomamos contato, tivemos conhecimento com essa passagem, ela nos chamou muita atenção pelo significado, pela mensagem que é trazida para todos nós. Então nós vamos encontrar, segundo a narrativa do evangelista Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, quando na obra O Novo Testamento, do nosso querido Haroldo Dutra Dias, ele intitula como O Cego de Jericó. É uma passagem muito interessante. Então, ele conta, narra o evangelista, que Jesus estava na cidade de Jericó. E ao sair da cidade de Jericó, Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos e uma grande quantidade de pessoas, uma turba muito numerosa, os acompanhava. E ele sai, então, ganha a estrada, e sentado à beira daquela estrada estava uma pessoa chamada Bartimeu, o filho de Timeu, cego há muito tempo, há muitos anos. Ele estava ali, ele vivia ali, sentado à beira da estrada, vivendo às custas da caridade das pessoas que o ajudavam, de todas as formas, de todas as maneiras. E quando ele escuta aquele barulho, aquele alarido, aquele burburinho, e ele sabia que Jesus estava na cidade, ele levanta-se e começa a clamar em altos brados: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E começou a gritar, a falar bastante alto a sua rogativa, e as pessoas que estavam pelo lado até o repreenderam, aquela gritaria que ele estava fazendo. Mas isso não fez diferença para ele, porque ele começou ainda a falar mais alto, a clamar
O seu clamor ecoava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E o mestre que escutou aquele clamor, aquele chamado, parou, olhou ao redor, percebeu que alguém o chamava, que alguém pedia pelo seu apoio, pela sua atenção, e pede então aos discípulos: chamai-o. E os discípulos saem, procuram-no, acham-no, olham para ele e diz: tende bom ânimo. E essa foi uma expressão interessante usada na época, quando as pessoas diziam tende bom ânimo, quer dizer, tenha coragem, tenha confiança, tenha esperança, tende bom ânimo, ele o chama. A alegria foi tão grande de Bartimeu naquele momento, ele pega o seu manto, disfarce, atira-o longe e vai em direção ao Mestre Jesus. Abrimos um pequeno parêntese, só para falar a respeito dessa passagem. Quando ele tira o seu manto, joga-o para longe de si. O manto era uma peça do vestuário, a veste, aquela peça externa. Não tinha a túnica, que era a parte interna da vestimenta, e o manto era a parte externa. E o manto era muito importante para as pessoas, por ser essa vestimenta externa, e por ser muito importante, em especial, à noite, quando as temperaturas caíam bastante. Então acabava sendo um cobertor, acabava sendo um agasalho. Mas ele não se preocupou naquela hora, porque Jesus o chamava, então ele atira a sua veste, o seu manto, e vai em direção a Jesus. Quando ele chega à frente de Jesus, ele olha aqueles olhos fulgurantes e diz: Rabone. É uma expressão que em aramaico quer dizer meu mestre. E para diante dele, e Jesus olha para aquela pessoa e vê ali estampado os 3 requisitos essenciais de alguém que busca algo, de alguém que busca uma cura, talvez. Jesus olha para aquele homem e vê em primeiro lugar a necessidade. Estava ali estampada na sua condição, as suas características. Olha em segundo lugar e vê que a fé era excluente daquele homem. O segundo requisito. O primeiro, a necessidade. O segundo, a fé. Mas o terceiro, mais importante, ele também possuía, que é justamente o merecimento. Porque muitos procuraram a Jesus, e não foram todos que conseguiram obter a cura. Muitos tinham necessidade, claro, quem o procurava tinha necessidade. Muitos tinham fé, variando conforme as condições de cada um, o entendimento. Mas muitos não tinham o merecimento. E o merecimento nós conseguimos somente pelas obras. Engajar em nosso favor, em nosso próprio benefício, para o dia que precisarmos rogar por nós mesmos, ou para uma pessoa necessitada, às vezes um parente, um familiar, um amigo. Esses créditos, esse mérito vai ter uma importância muito grande nesses momentos. Então ele chega para ele e diz: Rabone, meu mestre. E Jesus olha para ele e faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Parece óbvia a pergunta, mas Jesus sempre perguntava para as pessoas: que queres que eu te faça? Jesus estava vendo a condição, que era um cego, e ele olha para Jesus e diz: Rabone, eu quero voltar a ver. E Jesus olha para ele, compadece-se e diz: então está certo, vai, não peques mais, vai em paz, não peques mais. E a partir daquele momento, daquelas palavras de Jesus, ele recupera imediatamente a visão. O que nos chama a atenção nessa passagem? O pedido que Bartimeu faz a Jesus, a sua maior necessidade: Senhor, eu quero ver, eu quero voltar a ver. Quando ele fala voltar a ver, nós subentendemos que a sua cegueira não era de nascença, que ele conseguia ver. Deve ter perdido por algum motivo
mas o seu maior desejo naquele momento era voltar a ver. E depois continua a narrativa do apóstolo Marcos dizendo que ele começa a seguir Jesus. Tão grande fora a sua modificação. Jesus curava tantas outras pessoas. Lembramos-nos de Natanael ben Elias, o paralítico, que também recebeu esta bênção de Jesus e foi curado da sua paralisia, que o atormentava por muitos anos. Mas logo que ele se recuperou a saúde física, ele foi para lugares inconfessáveis, para poder a partir dali aproveitar. Ele então dizia, Natanael ben Elias, agora eu quero aproveitar. Eu estive durante 20 anos preso a esse catre, a essa cama, agora eu quero aproveitar. Eu quero descontar tudo aquilo que eu não tive. Eu quero gozar a vida. Eu quero aproveitar. Um entendimento equivocado. Bartimeu, o seu entendimento foi completamente diferente, porque a partir daquele momento ele começa a seguir a Jesus e o segue em todos os momentos. Bartimeu não somente passou ou voltou a ver, mas ele começou algo muito mais importante. Ele começou a enxergar. Mas existe uma diferença entre ver e enxergar muito grande. Ver está relacionada com visão, órgãos dos sentidos. Ver, visão. Então a pessoa que não tem nenhum problema com a sua visão, com o seu nervo óptico, com sua retina, ou qualquer outra situação, consegue ver, está vendo o que está acontecendo. Então, inclusive, nos diz que ver é visual, é relacionado com os órgãos dos sentidos, quer dizer, reconhecer uma imagem. Quem está olhando, está reconhecendo uma imagem, está vendo, consegue ver. Olhar já é um pouco mais aprofundado. Olhar é ver aquela imagem, mas é perceber já alguns detalhes. Então, por exemplo, nós olhamos para uma pessoa passa, nós vemos a pessoa passar. Eu vi a pessoa. Aí nós paramos, analisamos e começamos a ver detalhes da pessoa, características físicas, alguma coisa que chame a atenção, mais do que ver, a pessoa está olhando para aquela pessoa. Então, no olhar, é procurar por detalhes daquela imagem. Ver é reconhecer a imagem. Olhar é procurar detalhes da imagem. Mas enxergar é muito mais profundo ainda. Enxergar é a soma do ver, mais o olhar. É entender aquela imagem. É decifrar aquilo que você está vendo. Então existem pessoas que veem, mas não enxergam. Tem pessoas que olham, mas mesmo assim não enxergam. Então existe uma diferença muito grande. Você está vendo o que aconteceu? Você está enxergando o que aconteceu? Você ouviu a mensagem subliminar? Você viu as entrelinhas? Você viu exatamente o que a mensagem está passando para nós? A diferença então entre ver e enxergar. Existe uma diferença também significativa entre ouvir e escutar. Por isso que na passagem do Evangelho está: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Porque escutar também é muito mais do que ouvir. Assim como ouvir está relacionado com os órgãos dos sentidos, o escutar da mesma forma. Escutar está relacionado com a audição, com o ouvido. E uma pessoa que tenha problema poderá estar ouvindo o que as pessoas estão falando. Mas quantas vezes está se ouvindo o que as pessoas falam, mas não está se escutando aquilo que a pessoa está dizendo? Porque escutar é muito mais profundo. É poder ver o sentido, entender o significado das palavras, ver o significado daquela mensagem que está sendo passada para as pessoas. E é por isso que Jesus então dizia: aquele que pertence à verdade, escuta as minhas palavras, escuta a minha voz. Quando Jesus dizia preciso ter olhos de ver, quer dizer olhos de enxergar. Quando precisamos ter ouvidos de ouvir, é ouvidos de escutar. Então essa é a colocação inicial para nós bem podermos entender a mensagem que nos foi trazida
pelo Mestre Jesus. Então nós vimos essa diferença entre ver e enxergar, entre escutar, na verdade, também e ouvir. E aí nós vamos ver então que Jesus veio ao mundo para nos trazer as grandes mensagens. O Espírito Emmanuel, numa obra extraordinária, intitulada Caminho da Luz, no capítulo 12, que se intitula A Vinda de Jesus, ele traz um ensinamento dos mais extraordinários para nós. Ele diz que Jesus trouxe ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Palavras do benfeitor, o Espírito Emmanuel, pela psicografia, pelas mãos abençoadas do querido médium Francisco Cândido Xavier. Essa obra é extraordinária para nós entendermos a situação pela qual o mundo está passando, já passou, pela qual o mundo está se dirigindo. A leitura praticamente obrigatória para todos nós. Recomendamos esta obra para todos, A Caminho da Luz. Então Jesus trouxe ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outra passagem importantíssima: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ao encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, realizado na cidade de Brasília, no ano de 2010, teve a oportunidade de falar essa frase, dando um entendimento extraordinário. Então, por intermédio agora da psicofonia de Divaldo Pereira Franco, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes trouxe esse entendimento ao referir-se, ao falar de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e conduzirei a vida verdadeira, a vida maior, as realidades espirituais. E essa passagem do Evangelho, aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, ele está inserida no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Meu Reino Não É Desse Mundo. Um capítulo extraordinário, às vezes analisado ou lido sem a devida atenção, e nós ficamos pensando: como o codificador Allan Kardec foi feliz? Mais do que isso, intuído pelo seu grande entendimento, pela sua grande concepção da obra grandiosa que estava codificando, ao editar o Evangelho segundo o Espiritismo no ano de 1864, que, por sinal, nesse ano está completando 150 anos de lançamento, uma data muito significativa para todos nós. Mas a percepção do codificador Allan Kardec em trazer o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, a sua percepção foi extraordinária. Por que trazer esse capítulo logo no início da obra? Logo depois de Eu Não Vim Destruir a Lei, no primeiro capítulo, é porque justamente nesse capítulo estão exaradas as verdades eternas. E uma das mais importantes que foi trazida pelo Mestre Jesus. Se nós analisarmos com um pouquinho mais de atenção, nós vamos verificar que é justamente nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo estão os pontos mais importantes e mais significativos que foram trazidos pelo Mestre Jesus. É dito, inclusive, que o eixo central dos ensinamentos de Jesus estão exarados nesse 2º capítulo, quando Jesus fala para nós exatamente da vida futura. Então essa é a essência, na verdade, é o eixo central de todos os ensinamentos. É dito nesse capítulo que deve ser o ponto de mira de todos os homens aqui na Terra. A vida futura é tão importante, é tão significativa, que deve ser o ponto principal das nossas preocupações e a mira de todos nós que estamos vivendo nesse momento aqui no planeta. Deve ser o objeto das maiores preocupações do homem aqui na Terra. Foi por esse motivo, por decifrar a mensagem de Jesus, ao nos falar das realidades maiores, que são as realidades espirituais, quando Jesus então veio nos dizer que o seu reino não era desse mundo, por isso que o codificador colocou no capítulo 2, para que nós, ao iniciarmos a obra, já tenhamos isso como direcionamento para nós. Isso não muda completamente a nossa forma de viver aqui na Terra. Se nós vivermos pensando na realidade física, terrestre,
uma pode ser a nossa conduta. Mas quando nós entendemos que a nossa passagem por aqui é efetivamente uma passagem, que a vida mais importante é a vida espiritual, que nós logo estaremos vivenciando um pouco mais adiante, que nós não somos seres materiais, que talvez tenhamos uma experiência espiritual, mas justamente o contrário, que nós somos seres espirituais passando por uma experiência material. Isso não muda completamente a nossa forma de encarar a vida terrestre, onde nós víamos uma passagem interessante no programa O Espiritismo Responde, que vai ao ar sempre aos sábados pela manhã, pela RTV, deve chegar, inclusive aqui não chega, Marcelo, chega, né? Onde quem estava falando do Espiritismo Responde era Alberto Almeida. Ele fez uma comparação muito interessante, ele citou um fato que eu achei muito interessante, e ele dizia que uma pessoa foi visitar uma pessoa que tinha grandes conhecimentos, que era o mestre, e quando ele chega na casa, ou melhor, naquele local simples, humilde, em que a pessoa vivia, ele olha e diz: mas mestre, o senhor não tem nada aqui na sua casa? O mestre olha para ele e diz: eu tenho tudo que eu preciso, mas o senhor não tem nada. Aí o mestre olha para ele e pergunta: o que você tem com você? O rapaz trazia uma grande mochila às costas e falou o que ele trazia na sua mochila. E ele perguntou para o jovem: mas só isso que você traz? Ah, mestre, mas eu estou de passagem aqui por esse local. E o mestre olha para ele e diz: eu também estou em passagem aqui por esse local, por esse planeta em que nós estamos vivendo. Olha o entendimento, olha a percepção do mestre. Então, para que juntar tantas coisas se nós estamos somente de passagem? Sendo que as coisas mais importantes são aquelas que nós levaremos conosco quando nós retornarmos ao plano espiritual. E o que nós levaremos conosco? Todo o conhecimento que nós tivermos adquirido é patrimônio nosso. Patrimônio eterno do Espírito. Jamais se perde. Por isso que precisamos ler, conhecer, aprender em todos os momentos da nossa vida. Até o último instante da nossa existência nesse planeta maravilhoso, que nos oferece as grandes oportunidades de aprendizado, de reencontro, de crescimento, de elevação, até o último momento, até o último instante, precisamos aprender. Aprender sempre, porque tudo que nós aprendermos é importante, porque é patrimônio nosso. E também tão importante quanto as nossas obras, as nossas realizações. Inclusive é dito que esta será as obras serão o nosso advogado quando nós retornarmos ao plano espiritual. Elas falarão por nós o que nós fizemos, o que nós fomos, o que nós somos. São as obras que nós realizamos. Então são as concepções que nos foram trazidas, durante toda essa parte. Então Jesus vem nos falar nesse capítulo 2 que as realidades maiores, que o mais importante para nós são as realidades espirituais. Precisamos ficar atentos a isso. E quantas vezes Jesus veio nos falar a respeito da verdade? Pôncio Pilatos, naquele diálogo travado com Jesus, quando Jesus disse que não nasceu e não veio ao mundo senão para dar testemunho da verdade. Um pouco na sequência, Pôncio Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? Não houve tempo para a resposta. Outras pessoas depois demandaram. Jesus foi levado para um outro local e não pôde responder ao governador da Judéia o que era a verdade. Se o governador da Judéia tivesse acompanhado Jesus na sua passagem na terra, iria escutar Jesus falar da verdade em todos os momentos. A maior de todas as verdades que Jesus nos trouxe, a primeira, a mais importante e a mais significativa, é que Deus é nosso Pai. Pai de bondade, Pai de amor, Pai de justiça e Pai de misericórdia. Se Deus é nosso Pai, consequentemente, somos todos irmãos. Que verdade extraordinária é essa que Jesus nos trouxe? Deus, nosso Pai, a grande família humana, fraternidade, irmandade entre todas as pessoas. Que verdade extraordinária é essa? E quando Jesus nos fala das realidades espirituais, em verdade, quantas verdades Jesus nos trouxe?
mas aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Vamos rever somente algumas passagens, só para nós ilustrarmos algumas passagens que nos foram trazidas por Jesus, em que ele está ressaltando a verdade. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto, em verdade vos digo, olha as palavras, o Cristo ressaltando a verdade que ele veio trazer para nós. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Olhe as verdades trazidas pelo Mestre Jesus. Em verdade, e olha como foi importante, Marcelo? Quando Jesus repete a palavra em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha a mensagem trazida por Jesus, a vida espiritual, os renascimentos, a reencarnação, que mais tarde seria explicada, trazida com todas as claridades pela doutrina espírita. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em verdade vos digo, ele nos disse a todos, em verdade, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Estamos falando a respeito, daquela candura, daquela situação, do entendimento que as crianças têm, claro, guardadas sempre as devidas proporções, mas a forma com que as crianças se apresentam para as pessoas. A gente vê as crianças brincando, se enturmam tão fácil. Alguém faz alguma coisa, a criança passa 5 minutos, ela já não lembra mais. Então tem essas situações todas que nós devemos aprender com as crianças. Em verdade vos digo, reconciliai-vos o mais depressa com os vossos inimigos, enquanto estamos todos ainda a caminho, para a grande sombra não nos surpreenda, e nós não sairemos aqui desse local enquanto não houvermos pago o último sentido. Verdades que o Mestre Jesus veio trazer para todos nós. Em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rei entrar no reino dos céus. Fazendo uma comparação, uma linguagem figurada, Jesus nos dizia, a questão do desprendimento dos bens terrenos. Em verdade vos digo que se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, diriam àquela montanha, afasta-te, dali para lá, e ela se afastaria, ressaltando a fé em nossas vidas. Então, quantos ensinamentos que Jesus nos veio nos trazer referentes à verdade. É por isso que o Espírito Emmanuel nos fala, então, Jesus trouxe alguns dos fundamentos eternos da verdade e do amor. Qual o maior de todos os mandamentos? Que Jesus faz um resumo, que está ecoando nos séculos, e chega até nós, e nós às vezes não escutamos. Nós que ouvimos as palavras, muitas vezes não escutamos a mensagem maior do Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Fundamento eterno do amor universal que Jesus nos trouxe como uma das verdades mais importantes. E nós às vezes não escutamos, não entendemos, não praticamos. Os fundamentos eternos da verdade, do amor, então, devem ser a nossa mira, deve ser a nossa busca constante enquanto estivermos aqui na Terra. Pertencer à verdade vai depender de nós 3 aspectos muito importantes, para que nós possamos pertencer a pessoas que pertencem à verdade, conforme nos foi trazido pelo Mestre Jesus. 3 são os requisitos essenciais para todos nós. Para pertencermos à verdade, em primeiro lugar, precisamos conhecer a mensagem que nos foi trazida pelo Mestre Jesus. Conhecer o seu Evangelho, narrado por 4 evangelistas. Podemos escolher aquele que mais nos agrada, fazer a comparação entre eles, mas o mais importante é conhecer a obra, conhecer o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, a análise do Evangelho, sobre os aspectos mais importantes, que são os aspectos morais, analisados capítulo a capítulo.
com a instrução da espiritualidade maior, nos dando o melhor entendimento desses ensinamentos de Jesus. Para nós pertencermos à verdade, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer essa obra extraordinária. Então, o convite que nós fazemos aos irmãos hoje, a todos nós, é conhecermos o Evangelho de Jesus, que é o primeiro requisito. O segundo é nós entendermos a mensagem do Evangelho de Jesus. Se nós simplesmente lermos, talvez nós não consigamos tirar o melhor ensinamento para poder compreender, para poder enxergar, para poder escutar o que foi trazido na mensagem. Nós precisamos então compreender. Então precisamos estudar, precisamos pegar as passagens, estudarmos. Por isso que os grupos de estudo são fundamentais hoje nas casas espíritas. Todos os grupos de estudo, estudos sistematizados, demais, que vão sendo destrinchados, vão sendo explicados esses ensinamentos maiores, com os enfoques sempre da doutrina espírita, que na condição de terceira revelação divina aos homens, vem trazer luzes e vem nos tornar claros os ensinamentos do Mestre Jesus. Então precisamos conhecer, precisamos entender, e aí vem a parte mais importante, mais significativa, aquilo que se exige de todos nós, começarmos a praticar. Quando nós começarmos a praticar, quer dizer que nós já conseguimos escutar a mensagem. E se nós escutamos, é porque nós, mais do que ouvimos, nós entendemos, nós internalizamos a mensagem, sabemos da sua importância, do seu significado, e nós começamos então a agir em nosso próprio benefício. E é um compromisso que nós temos. Todos nós que reencarnamos nesse planeta, temos o primeiro grande compromisso de evoluirmos. Mas tem um segundo tão importante quanto esse, que é ajudar as pessoas que vivem conosco também a evoluir, também a progredir, também a se melhorarem. E temos um compromisso maior ainda, que é o compromisso de ajudarmos o mundo em que nós vivemos a se tornar melhor. Em especial nesse momento em que o mundo passa pela grande transformação, a grande renovação que está levando o mundo da condição de provas e expiações para o mundo da regeneração. A nossa participação nesse processo é importantíssima. Recebemos o convite do alto, da espiritualidade, para atuarmos, para agirmos, para ajudarmos nessa transição. O Cristo conta com os nossos braços, com as nossas mãos, em efetividade, em ações, em atitudes. Não somos mais espectadores do grande palco da vida. Somos atores. Às vezes, atores coadjuvantes, que têm um papel fundamental para que a situação chegue ao bom termo. Mas, em grande parte das vezes, somos os atores principais. Precisamos agir. Como agir? Como bem agir? Agiremos bem se nós conhecermos essas verdades e se nós escutarmos a mensagem do Mestre Jesus, trazendo-a para dentro de nós. Quantas pessoas hoje passam pela vida, não escutam a mensagem porque não a conhecem. Então nossa obrigação é levar a mensagem a todos. Que coisa bonita hoje é ver a evangelização, as crianças já recebendo os primeiros ensinamentos da evangelização, conhecendo a mensagem de Jesus nessa idade que é maravilhosa. Mas todas as pessoas precisam dessa mensagem e nós podemos levá-la. E a melhor forma de levar essa mensagem é através do nosso exemplo, das nossas ações. Não falarmos que somos espíritas, mas que as nossas ações denunciem ou mostrem para todas as pessoas a nossa condição de espírita, pelo reto proceder, pela ajuda incondicional, pela disponibilidade nos momentos em que mais forem precisos, para que nós possamos dizer que somos pessoas que escutam a mensagem, que já compreendemos o ensinamento do Mestre Jesus. Quantas pessoas se aparecem em nossa situação, em nosso dia a dia, em que nós temos oportunidade de dizer se nós escutamos ou não a mensagem do Mestre Jesus. Será que nós ouvimos ou será que nós escutamos a mensagem? Ela já está internalizada entre nós. Coisas muito simples às vezes,
Não esqueçamos que os nossos exemplos, as nossas atitudes são exemplos para os nossos filhos que nos observam, às vezes em silêncio, mas o que fazemos, o que dizemos, acaba sendo sedimentação para a sua estrutura que está em formação. Diz que eu não estou em casa não, gente. Diz que eu estou tomando banho agora. Diz que o pai não está em casa não. Tão simples, né, gente? Coisinha tão simplesinha, né? Não vai causar prejuízo a ninguém. Mas quando nós começamos a ver esse ensinamento, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz e digo, não é possível. Não é esse o ensinamento que devemos passar, não é esse o entendimento que eu devo ter, porque são as pequenas coisas que vão fundamentando as coisas maiores, às vezes à frente. As pessoas passam, a gente fica abismado de ver, tiram as coisas do seu bolso, da sua carteira e jogam simplesmente na via pública, na rua, como se aquilo fosse de ninguém. O que custa pegar o papel, deixar, levar até o coletor de lixo? São essas pequenas situações que nós vamos vivenciando, que vai dizendo para nós se nós somos pessoas da verdade ou não. Se nós já internalizamos a mensagem ou não. Utilizar vagas de pessoas portadoras de necessidade especial. E as pessoas usam com toda tranquilidade. A vaga está ali determinada, a vaga para o idoso, a vaga para o portador de necessidade, vai precisar parar o seu carro. Mas foi só por um minutinho. E a pessoa chega exatamente naquele minutinho e não vai poder utilizar a vaga, porque alguém que não tem necessidade especial está utilizando a vaga. Isso é ser da verdade, meus irmãos. Veja que nas coisas simples do nosso dia a dia, esse ensinamento é muito forte para todos nós. Somos da verdade ou não somos da verdade? Aí a pessoa está trafegando na rodovia e a placa está dizendo que a velocidade máxima naquele trecho é 110 km por hora, que acontece em muitos trechos de Maringá para cá. E a gente olha a placa, 110, até essa velocidade, até esse limite, está tudo bem. Vamos andar no limite que nós temos segurança. E a pessoa pega andando a 180, 190 na rodovia. Isso é ser da verdade? Isso é escutar a mensagem? Veja como são situações do dia a dia que vão nos trazendo a todo momento aquele que é da verdade. E nos perguntando, nós somos pessoas da verdade? Aí o guarda para e a pessoa diz, seu guarda, se faz uma tentativa de suborno, então, meu Deus do céu. Aí então é tirar um erro em cima de um erro, pior ainda. E se tiver uma criança ali vendo uma situação dessa, meu pai fez isso e se deu bem, então esse é o caminho que eu devo seguir. Olha o ensinamento que podemos ou não passar diante dessas situações. A pessoa entra numa loja e sem querer deixou derrubar um dos produtos que estava ali na estante, na prateleira, e quebrou. E rapidamente pega, põe do lado, olha para o lado, olha para o outro. Que bom que ninguém me viu, né? E sai como se nada tivesse acontecido. E a mensagem vem ecoando para nós. Aquilo que é da verdade, escuta a minha voz. Quebrou, quebrou. Aconteceu, aconteceu. Vamos acertar. Foi um acidente. Eu preciso pagar? Foi um descuido meu? Vamos acertar. Quantas outras situações, né? Vai receber um valor, vai no mercado, a pessoa engana-se no troco e dá um troco a mais para a gente. E o que nós fazemos nesse momento? Aquele que é da verdade escuta a minha voz. O que é certo, o que é errado é errado. Não importa se são 10 centavos, seja a quantia que for. O senhor deu errado. O senhor se equivocou, o senhor se enganou. Esse é o valor correto. Isso é ser da verdade. Veja como nós somos testados a todo momento a questão de sermos pessoas da verdade. Fazer lançamentos indevidos na declaração do imposto de renda. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ninguém vai ficar sabendo. Nós vamos ficar sabendo. Nós ficaremos sabendo porque nós temos o maior de todos os juízes. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 de um livro dos Espíritos. Na consciência. Nós sabemos o que lançamos. Nós sabemos o que fizemos. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. O rapaz estava dando um exemplo lá na Associação Espírita de Maringá, que ia vender o carro, e levou ao mecânico. E o mecânico pergunta para ele, você quer
o carro para você permanecer com ele para vender. Ué, qual é a diferença? Não, se for para você vender, eu dou uma ajeitadinha aqui, você vende tranquilo. Se for para você, eu vou fazer com todo cuidado e capricho, vai rodar com ele um bom período com toda segurança e tranquilidade. E ele olha e diz: mas meu amigo, qual é a diferença entre eu ter um carro bom comigo e querer vender uma coisa ruim para os outros? Veja que são pequenos exemplos que a todo momento nós somos chamados a registrar que nós somos pessoas da verdade. Nós estamos dando apenas alguns exemplos. Se nós começarmos a pensar, qualquer situação vai nos convocar a esse chamamento. Somos pessoas da verdade. Estamos praticando a verdade no nosso dia a dia, seja em quaisquer circunstâncias, para as nossas reflexões. Comprar alguma coisa acima do preço, né? Ou um preço que nós sabemos que está muito baixo, não é compatível com aquele produto. Será que é uma procedência duvidosa? Não sei. Nós temos a obrigação de, por sermos pessoas da verdade, analisarmos a situação. E tem uma outra passagem, então, do Evangelho do Mestre Jesus, que nós entendemos, né, e podemos casar com esse ensinamento de sermos da verdade, que também é extraordinária. Jesus diz que somente lobos caem em armadilhas para lobos. E como é que nós podemos, então, dentro daquele segundo vertente nossa, né? Primeiro é conhecer, segundo é entender o ensinamento de Jesus, e o terceiro é praticar. Como é que podemos entender esse ensinamento de Jesus? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Vamos fazer um exemplo assim bem literal. Se for armada uma armadilha para apanhar um lobo, o que vai ser colocado naquela armadilha que vai chamar a atenção do lobo? Um pedaço de carne? Sim, chamaria, né? É algo do que ele vai se alimentar. Mais do que isso, é algo do que ele se nutre. Quando falamos também em nutrir e alimentar, nutrir é muito mais do que alimentar. Então, se passar ali um pedaço de carne deteriorada, vai chamar a atenção do lobo e ele vai entrar e pode ser apanhado naquela armadilha. Se passar uma lebre, um carneiro, um boi, qualquer outro animal que não se nutra daquilo que está como chamariz da armadilha, ele vai passar longe e não vai chamar a sua atenção, porque ele não se nutre daquilo. Então ele não vai cair naquela armadilha. Só vai cair naquela armadilha o lobo. Como é que podemos trazer esse ensinamento para o nosso dia a dia, comparando com esse ensinamento de sermos pessoas da verdade? Do que as pessoas se nutrem? Se nutrem daquilo que elas têm de valores. Os valores vão dizer do que as pessoas se nutrem. É muito mais do que se alimentam. Do que aspiram, do que desejam, como agem na sua vida. Se nós nutrimos bons sentimentos, anelamos pela companhia dos amigos espirituais, aspiramos pela sensação de paz e de harmonia, nós não nutriremos de coisas que nos levarão a isso. Boas leituras, frequentar palestras na casa espírita, a oração, a meditação, a reflexão, o estudo, tudo isso nós vamos nos nutrindo e vai nos fortalecendo. Aí a pessoa chega numa situação e vai dizer para a outra assim: olha, para você poder realizar essa obra, podemos nós todos ganhar nessa situação. Eu ganho dessa forma, você ganha daquela forma, e aí começa a aparecer os processos de corrupção. Mas para que um processo desse possa surgir e se concretizar, são necessários dois lados. Um que estará corrompendo e o outro que será corrompido. E a pessoa que será corrompida só entrará nesse processo, ou poderá só cair nessa armadilha, se ela se nutrir daquilo que está sendo tratado, que seria corrupção. Se a pessoa tem a sua situação já completamente definida, delineada, não, isso não há a menor possibilidade. Eu não me nutro disso, isso não faz parte das minhas situações, não cairemos nessa armadilha. Veja a profundidade do ensinamento de Jesus, dizendo que somente lobos caem em armadilhas para lobos. Vimos uma notícia recentemente de que algumas moças foram para outro país com promessas de trabalharem como atrizes, como modelos, e depois foram ser viciadas e estavam sendo obrigadas a praticarem a prostituição. E ficamos analisando, né, quantas situações, o que se promete? Quem promete?
todo ganho fácil não deve ser analisado com muito critério, com muita segurança, para ver se aquele convite é ou não verdadeiro, se pertence à verdade. Então esse é o cuidado que você tem que ter, porque pode ser uma armadilha, pode ser uma armadilha. E nessa armadilha, muitas vezes, somente aqueles que estão compactuando naquela situação irão cair. Quantas situações nos vendo no nosso dia a dia? Estávamos recentemente fazendo um trabalho junto à nossa empresa, numa outra cidade, e as pessoas chegam na sexta-feira à noite, passamos a semana inteira em reunião, retornaríamos no domingo após o almoço, e o convite aparece: vamos sair? Vai onde? Vamos num lugar. Qual lugar? Não, lá tem espetáculos, vamos tomar um chopinho. É interessante, né, gente? Você quer ressaltar, né? Quantas vezes essas armadilhas vêm de uma forma disfarçada, não vêm de uma forma direta. Vocês perceberam que várias vezes as pessoas utilizam o diminutivo no sentido de suavizar ou justificar as situações? Não, vamos tomar um chopinho só, gente. Vamos sair essa hoje à noite para tomar um chopinho. Se fosse um chopp, seria, né? Podia causar impacto, mas um chopinho não faz mal. A pessoa sai do trabalho e vai tomar uma pinguinha. Uma pinguinha não faz mal, porque uma pinguinha, né? Deve ser tão pequenininha. Vamos tomar uma esquinha. Então, tudo que se coloca no diminutivo tem a intenção de minimizar também os efeitos, que são exatamente iguais. É só uma forma da pessoa justificar, porque sabe que aquilo que está fazendo não é 100% correto. Então, a forma de minimizar, de justificar, coloca no diminutivo. E as pessoas aqueles dias falaram, então, mas vai dizer que vocês nunca deram uma escapadinha? Meu Deus do céu. Uma escapadinha, né? Se fosse uma escapada, seria seríssimo. Uma escapadinha não tem problema, né? Porque foi tão minimizada a situação. E a pergunta que um colega nosso que estava fez para a pessoa: amigo, posso te fazer uma pergunta? Se você estivesse na tua cidade, no local que você trabalha, você sairia hoje dando essa escapadinha para ir nesse lugar que você quer ir? É diferente. Eu estou numa outra cidade, ninguém me conhece. Ah, é? Então, porque ninguém conhece, então pode. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. É vivenciar o ensinamento do Cristo onde estivermos, com quem estivermos, e procurarmos ajudar as pessoas. Então veja que as palavras vêm revestidas às vezes de algo chamativo e às vezes extremamente falso para todos nós. Aí temos que ter o devido cuidado. Quantas vezes nós vemos nas conversas mantidas entre as pessoas, quando as pessoas fazem insinuações. Homem conversando com a mulher conversando com o homem, de repente uma insinuação na conversa, e aquele que se deixa levar, ou nutre aquele sentimento, vai entrar naquela situação. Pode ser uma grande armadilha, porque às vezes aquela situação, aquele ato, aquela traição que dali se origina, pode ter consequências seríssimas para a sua vida, para o seu relacionamento, trabalhado com todo esforço com as pessoas que estão construindo junto o seu lar, os filhos, as situações todas. Então, essas insinuações que vêm ao ar, pode ser uma armadilha, com certeza. Quem cai na armadilha de lobo? Somente aquele que se nutre. E para que nós possamos, então, estar preparados nesses convites, nessas armadilhas que são colocadas para nós, é preciso conhecer o Evangelho de Jesus. Nos nutrirmos da melhor mensagem, do melhor alimento que nós temos até hoje, que é essa mensagem renovadora. Por isso que Jesus nos falou: aquele que beber dessa água não sentirá mais sede, estará fortalecido. É o que nós precisamos, nos fortalecer, sermos pessoas da verdade, sermos pessoas que já escutamos a voz do Cristo em nossas vidas, e diante de todas as situações, as mais graves, as menores ou as maiores, estarmos preparados então para isso. E para nós encerrarmos então essas nossas reflexões da manhã, nós gostaríamos de trazer mais uma vez a palavra do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, também no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, ocorrido na cidade de Brasília, no ano de 2010, quando homenageou o centenário de nascimento do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Pela mensagem psicofônica transmitida pela fala
pelo médium também extraordinário, Divaldo Pereira Franco, um dos grandes divulgadores, talvez o maior divulgador da doutrina espírita que conhecemos até hoje, o médium Divaldo Pereira Franco, uma pessoa extraordinária. Então ele nos diz nessa mensagem do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, nessa mensagem diz: agora estamos vivendo, meus irmãos, um novo período. Esses dias assinalam a grande transição pela qual passa o mundo de provas e expiações para o mundo da regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra vai cedendo lugar lentamente ao alvorecer, ao amanhecer, ao raiar do novo dia, com novas esperanças, com novas realizações e com novas oportunidades para todos nós. E nesse processo, Jesus conta com cada um dos seus filhos nessa tarefa tão importante nesse momento dessa transição. Então ele diz: meus filhos, retroceder não é mais possível. Palavras textuais do Espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Retroceder não é mais possível. Meus irmãos, nós que estamos aqui nos nutrindo do Evangelho de Jesus, nós que estamos nos nutrindo das benesses que nos são trazidas por essa doutrina extraordinária, que nos consola, nos conforta, mas nos esclarece, nos liberta em especial, estamos nos nutrindo de tudo isso, não podemos mais retroceder. Temos que ser pessoas da verdade, participar sempre, em todos os momentos da vida, da verdade, agirmos com a verdade, pela verdade, para a verdade. E essa verdade está na mensagem que nos foi trazida pelo Mestre Jesus. Que possamos todos ser pessoas que ouvimos a mensagem, mas mais do que isso, escutamos a mensagem, trazemos-la no coração e estamos exemplificando-a em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado a todos pela atenção, pela presença, pelas vibrações de paz, de harmonia que nós as recebemos de todos. E essas vibrações, meus irmãos, são muito importantes. São essas vibrações que vocês emitem que fazem com que as ideias se clareiem, que as coisas vão tomando o seu rumo, vão se desenvolvendo com mais naturalidade. É essa receptividade, é isso que nós recebemos, que permite que o trabalho possa se desenvolver da melhor maneira possível. Meus irmãos, meus amigos, muito obrigado então por essa manhã, por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos, nos envolva a todos em muita luz e muita paz. Possamos todos ser pessoas da verdade. Muito obrigado.